Pai. Pai, estamos aqui, ó Deus, na tua casa, ó Pai. Obrigado, Deus. Boa noite, Senhor, por estar aqui, ó Deus, na tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Deus. A quem é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor, de toda a adoração, Senhor. Obrigado, Deus, por cada criança que aqui está, Senhor. Livra essas crianças, Senhor, de todo o mal, ó Deus, da fúria do inimigo, ó Deus. Guarda essas crianças, ó Deus, porque são escolhidos teu, ó Pai. Coloca nas tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Abençoa, Senhor, cura, salva, liberta, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Coloca nas tuas mãos, Senhor, nossas famílias. Abençoa, Pai. Liberta, Senhor. Faz segundo o teu querer, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Coloca nas tuas mãos, Senhor, nosso pastor. Continua abençoando a vida dele, ó Pai. E como sempre te peço, Senhor, dá sabedoria para o teu filho, Senhor, e paciência para o teu filho para conosco, Deus. Abençoa a família dele ricamente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Pai do Senhor, irmãos, boa noite mais uma vez. Nossa, que boa noite triste. Boa noite, irmãos. Isso. Sejam bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez. Hoje tem umas crianças aqui, que maravilha. Muito bom ter criança. O lugar que tem criança tem alegria. Sim ou não? Isso pega fogo o dia todo. Ei, cadê Valtinho? Deixa o Valtinho à vontade. O Valtinho está em casa. Beleza, Valtinho? Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Mateus, primeiro dos Evangelhos, capítulo de número 6. Vocês estão com calor aí, gente? Sim ou não? A quente, misericórdia. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou pode acompanhar aqui em cima no nosso telão. Telão, olha o tamanho. Telão e Marcelo. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33. Texto conhecido de todos. Eu gostaria que você lesse comigo bem alto. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento, mas não sua Bíblia. Como de costume, nós iremos usá-la durante todo o culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Deus. Concordando com as orações que foram feitas neste lugar, Deus, essa hora nós queremos bendizer a Ti mais uma vez, Senhor. Nós queremos, Deus, entregar ao Senhor o louvor que foi ministrado neste lugar, nessa noite, meu Pai, que Ele possa ter chegado a Teu trono com aroma suave às Tuas narinas, Deus. Nessa hora nós pedimos que o Senhor abra os céus em direção a este lugar, meu Deus. Envie, Deus, aqui milícias de anjos, Deus, para estar colhendo as nossas orações, trazendo bênçãos, Deus, curando, transformando, libertando, fazendo a Tua vontade neste lugar, meu Deus. A liberdade neste lugar para o Teu Espírito Santo, meu Deus, para curar, para libertar, para transformar e para salvar, meu Deus. Haja em nosso meio, Deus, conforme a Tua vontade. Fale conosco através da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Deus, não somente como aqueles que ouvem, mas como aqueles que ouvem e a praticam, Senhor. Fale conosco nessa noite, Deus, que a Tua palavra seja plantada em nossos corações e que eles estejam como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente da Tua palavra, que é o Evangelho, meu Deus. E que o inimigo não tenha poder, Deus, sobre a nossa mente, tampouco sobre o nosso coração, Senhor. Guarda essas sementes em nós, meu Deus, e que elas venham frutificar a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos esse texto, que fala justamente a respeito daquilo que deveria ser prioridade na minha e na sua vida, que é buscar primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que a gente necessita nos será acrescentado. Essa é uma promessa que Jesus fez de forma clara. Eu gostaria de trazer um tema para os irmãos hoje. Coloca para mim, Marcelo, na tela, por favor. Onde nós vamos refletir sobre 3 pontos que eu acho muito interessante. Eu gostaria que você pudesse assimilar nessa noite. Achou aí, Marcelo? O Marcelinho vai colocar para a gente aqui. Aonde ele fala a respeito de 3 aspectos na minha e na sua vida, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você pode repetir comigo bem alto? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mais uma vez, bem alto. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você olha para a sua vida hoje, existe alguma coisa que esteja quebrado, ou que esteja faltando, ou que esteja fora do lugar? É possível que na minha e na sua vida alguma dessas questões esteja desalinhada. Eu quero trazer algumas histórias de forma breve para você, nessa noite, onde nós possamos refletir a respeito disso. Portanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. É facinho de achar. Você vai nos Salmos e volta um pouquinho que você vai encontrar. Abriu a Bíblia no meio, tem os Salmos. Aí você volta um pouquinho. E logo você encontra o livro de Jó. Dizem ter sido o primeiro livro a ser escrito no Antigo Testamento. Não sei se é verdade não, mas o povo fala por aí que é. É, Andressa? Dizem que é, né? Não sei se é não, mas dizem que é. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. 10 ou 10, não sei como é que fala isso. 10, não, Sheila, não vale não. Sheila é carioca da Shopee. Jó, capítulo de número 42, o versículo de número 10 até o 12. Se você não encontrou, acompanhe aqui no nosso telão. Está escrito assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ninguém casa pensando em separar. Ninguém tem filhos pensando em enterrar os seus filhos. É natural que os pais se vão antes dos filhos. Esse é o percurso da vida. Ninguém começa uma casa, alguma coisa, esperando que aquilo não vai dar certo. Muito pelo contrário. Mas nada na vida é certo. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Portanto, se aquilo que nós fazemos não for da vontade de Deus, possivelmente não vai dar certo. Não adianta nós insistirmos em fazer aquilo que não é da vontade de Deus ou não está no plano de Deus para mim e para a sua vida. E isso, infelizmente, faz com que na nossa vida algumas coisas fiquem quebradas, permaneçam quebradas. Eu, particularmente, tenho pavor de coisa quebrada. O que é quebrado na minha casa eu vou jogando fora. Jogando fora. Eu tenho pavor de juntar entulho, de juntar trem. Diferente do meu pai, ele não aguenta ver um negócio num lixo quebrado, que ele passa assim, e aproveita, né? Às vezes dá para aproveitar, mas eu odeio isso. Odeio ter quebrado. Isso não é petulância nem arrogância, não, irmãos. É porque, por mais que soe como uma forma, pareça falta de humildade, mas nós não devemos almejar aquilo que é ruim para as nossas vidas. Muito pelo contrário. Nós devemos almejar aquilo que é melhor para as nossas vidas. Sim ou não? Uma vez a pessoa falou assim: olha, pastor, lá em casa tem um negócio quebrado, eu vou levar e vou doar para a igreja. Eu falei: dê para Satanás, para a igreja não. Não aceito. Porque se não serve para você e você vai jogar fora, por que você vai levar para a igreja?
Quando construiu-se o primeiro templo, né, que Salomão construiu o primeiro templo, Deus exigiu dele que tudo fosse de melhor que existia no mundo. Não era em Israel, era no mundo. Até couro de golfinho tinha lá. Você já viu couro de golfinho, alguma coisa? Bolso de couro de golfinho? Já viu? Mas tinha. Pedras preciosas, ouro, o que você imaginar que tinha de bom no mundo, foi levado para lá. E eu não quero levar você ao evangelho da prosperidade, até porque eu não acredito nisso. Eu acredito no cristão fiel a Deus e próspero. Não no Deus que pode ser comprado por aquilo que você coloca no gasofilaço. Muito pelo contrário. É você quem precisa de Deus e eu também. Ele não precisa de nada que eu e você temos. Amém ou não amém? Isso é um fato. Então Jó, ele teve de tudo na vida. Ele era um homem muito rico, Aninha. Deus havia abençoado ele com muitas coisas. E é interessante que há uma frase no livro de Jó que diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Ele tinha medo de perder as suas coisas, de perder a sua família, de perder o seu casamento e de perder a sua saúde. Isso, infelizmente, mantém muitas pessoas presas na sua vida, olhando apenas para o passado ou para aquelas coisas que elas têm. Você quer destruir uma coisa? Coloque ela em primeiro lugar na sua vida, acima de Deus. Nós nunca devemos ter nada e nem ninguém acima de Deus nas nossas vidas. Coloca na tela de novo ali, Marcelo. Aquele... Cadê a frase lá? Não. É igual o Chaves aí. Vamos lá, uma hora ele acerta. Foi? Ah, legal. Então, portanto, na minha e na sua vida não pode haver nada quebrado. Se você pudesse jogar alguma coisa fora da sua vida hoje que está quebrado, seguramente você teria algo para jogar fora. Um orgulho, talvez. Mentira. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Trazendo para o lado físico da coisa. É muito triste quando nós colocamos no nosso coração a vontade de buscar a Deus por algum motivo. Orar, fazer um propósito, jejuar, não importa. E na primeira dificuldade a gente desiste. É ou não é? Deus não tem prazer, irmãos, naqueles que voltam atrás. Uma vez que você confia alguma coisa na mão de Deus, você pode ter certeza de que quem começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Deus não deixa nada quebrado na minha e na sua vida ao longo do caminho. Muito pelo contrário. Se um vaso na mão de Deus, ele tem um trincado, Deus faz o quê? Passa um super bonde ali. O que ele faz, irmãos? Ele quebra o vaso, esmiuça ele e remodela e faz do zero. O processo de ser quebrado por Deus dói. E muito. Mas é necessário. Amém ou não amém? O segundo ponto é: nada quebrado e nada faltando. Eu gostaria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia no Evangelho de João. Aliás, o Evangelho é de Jesus, né? Segundo João, capítulo de número 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. João 6, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5 a seguir. Deixa eu botar meu óculos, eu não enxergo nada. Aí, agora sim. Tô ficando velho igual cheio, né? Você enxerga sem óculos, cheio? Eu também não. Quer dizer, para ler, não. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Está escrito: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão? Disse Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Alguém lê para mim, por favor, o próximo verso, bem alto. Parece. Deixa eu terminar, né? Não terminei? Não, terminei sim. Verso 7. Alguém lê, por favor, bem alto. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada... O que estava faltando para eles aqui, irmãos? Naquele momento? Era fé? Sim ou não? O que estava faltando para eles aqui? Alimento. É isso mesmo. Porque não há como nós espiritualizarmos tudo. Há um verso na Bíblia que diz que se uma pessoa vem ter com você com fome, você o abençoa e despede aquela pessoa com fome, você não fez nada por ela. Nada. A Bíblia chega a dizer que nós devemos, que a fé sem obras ela é morta, mas que nós devemos demonstrar a nossa fé através das nossas obras. É exatamente o que acontece aqui. No versículo de número 11, acontece algo extraordinário. Não sei se você já parou para reparar no que está escrito aqui, no verso 11. Na sua Bíblia, provavelmente, o título desse capítulo 6 está escrito a multiplicação de pães e peixes. Olha para cá. Quem multiplicou os pães e os peixes? Quem foi? Pode falar, irmãos. Quem foi? Jesus. Então, Felipe chega para ele e fala: não tenho o que fazer, blá, blá, blá. Tem um menino, gosta desse menino pequeno aqui, que estava ali com uma mochilinha, uma marmitinha dessas que manda para a escola, com 5 pães e 2 peixes. Minha careca está brilhando? Deixa brilhar. É unção. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus ele não vai à multidão. Ele vai a seus discípulos. E entre eles, entre os 12, Jesus reparte os pães e os peixes. Ele pega os pães e os peixes e fala: Pai, graças te dou. Ele multiplica, ele reparte e dá na mão de cada um dos 12. Quem alimenta o povo? Quem? Como? Pode falar. Jesus, olha para cá. Jesus fez o milagre da multiplicação e entregou na mão dos discípulos, para que a partir deles o milagre fosse abençoando outras pessoas. Olha o que diz o versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus fez o milagre e entregou na mão deles. Eles dali pegaram o milagre, foram repartindo, multiplicando e dando àqueles que tinham fome. Aquilo que você e eu recebemos de Deus não é para parar em nós, é para que nós possamos levar a outras pessoas e a cada vez mais, através daquilo que Deus colocou na sua mão. E é tão verdade que o texto diz, no versículo de número 12, e quando estavam saciados, ou seja, quando todo mundo havia comido, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada... Verso 13. Recolheram depois e encheram... Quantos cestos, irmãos? 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que haviam sobrado. Aquilo que tem na minha e na sua vida, irmãos, que vem da parte de Deus, é para que não falte. Há um outro verso que fala na Bíblia que você não terá que pegar emprestado, você é que terá para emprestar. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida é para que se multiplique, para que cresça. Então, na minha e na sua vida, cadê, Marcelo? Bota lá de novo. Não pode haver nada quebrado e nada... E o terceiro ponto é nada fora do lugar. Abra no Gênesis, capítulo de número 50, lá no primeiro livro da Bíblia. Para mim, essa é uma das histórias mais tristes que há na Bíblia. E uma história que
Talvez esse seja o homem na Bíblia que mais se assemelhou a Jesus, porque em tudo ele foi injustiçado. E você não vê, você vê um pecado na vida dele quando ele mentiu. É isso. Só quando ele mentiu. Gênesis capítulo de número 50. Todos acharam? Aí, agora eu enxergo. Versículo 19. Gênesis, capítulo de número 50, versículo... Dá para voltar aí, Marcelo, um pouquinho? Eu vou voltar um pouquinho, tá, irmãos? Versículo 14, que aí dá para a gente poder ler um pouco melhor. Valtinho já foi arrebatado ali. Foi? Está arrebatado. Gênesis, capítulo de número 50, a partir do verso 14, irmãos, volta aí. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Verso 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Verso 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Olha para cá. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Porque para Deus, justiça e vingança são coisas completamente diferentes. Deus, ele é justo em punir o seu servo que é santo. Essa é a justiça de Deus. E Deus é vingativo a ponto de castigar até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Uma vez eu estava pregando acerca desse tema e uma pessoa me questionou. Está manifestando aí? Me perguntou assim: por que se aquele verso na Bíblia estava realmente certo? Porque é um verso na Bíblia que ele é muito forte. E ele diz assim: porque a Deus aprouve, e ele teve prazer, olha como é sério isso, em moer o seu filho na cruz. Tem isso na Bíblia? Tem. Deus teve prazer em moer Jesus na cruz. Quando as pessoas olham para aquela figura ali, esquálida na cruz pregada, todo lapiado, cheio de sangue, e se condói com ela, vão naquela igreja lá, onde tem aquelas imagens e tal, e a pessoa chora e passa a mão, tadinho. É justamente o contrário. No momento que Jesus ele estava pregado na cruz, a Bíblia diz que Deus, olha para cá, irmãos, castigou em Jesus todos os pecados da humanidade. Se eu fosse te perguntar aqui agora, honestamente falando, não precisa responder, que eu já sei a sua resposta. Você perdoaria aquele homem que matou aquela menina lá em São Paulo, como é o nome dela? Vitória, que passa na televisão toda hora, se ela fosse sua filha? Difícil. Se você olhar para o período do Holocausto, na Alemanha, onde Hitler mata 6 milhões de judeus, simplesmente por serem judeus, você perdoaria um homem desse? Complicado, né? Porque o que a gente quer sobre a vida dessas pessoas
é a vingança e não a justiça. Porque se nós quiséssemos a justiça sobre a vida deles, nós deveríamos, Maria Lúcia, pensar assim: Deus, eles são pecadores como eu sou, mas o teu filho Jesus morreu pelo meu pecado e pelo pecado deles também. Então, embora eu não mereça e eles também não mereçam o sacrifício de Jesus, aí nós entramos naquilo que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Isso é meio estranho. Com José não foi diferente. Ele disse: olha, eu não vou fazer nada contra vocês, porque eu não estou no lugar de Deus para buscar vingança contra vocês, de forma alguma. Olha o que diz o texto no final aqui no versículo. Está onde aí, Marcelo? 20. Isso, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eles odiavam José, jogaram ele numa cova, ali embaixo, venderam ele como escravo, mentiram para o pai dizendo que ele havia sido morto por um bicho no campo lá, levaram as vestes dele sujas de sangue para o pai, viram o pai sofrer anos pela morte daquele filho que ele amava. Depois de muito tempo, José sofreu muito, foi para a cadeia, todo mundo conhece a história dele, foi acusado de tentativa de estupro. Todo mundo aqui sabe o que um estuprador passa na cadeia, não sabe? Não precisa falar, não. Deus usou aquele homem, irmãos, em sonho, para revelar ao padeiro e ao copeiro o plano de Deus. Assim. E ele fez um pedido só: não se esquece de mim não quando você estiver na presença do rei. Depois de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Ainda mais ele ficou esquecido naquele buraco, naquela prisão. Mas Deus vai e leva aquele homem para governar o mundo com uma sabedoria que vinha do Espírito Santo de Deus, a ponto de transformar, Sheila, aquilo que era mal, aquilo que era uma desgraça, em bem e provisão para toda uma nação e para o mundo inteiro. Coloca lá de novo, Marcelo. Nós aprendemos com a história de José que nos planos de Deus, na nossa vida não há nada ou não deveria estar fora do lugar. Todo mundo já ouviu esse jargão dos evangélicos que diz que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Então, o melhor lugar que existe para você e eu estarmos não é apenas na igreja, não é na sua casa apenas, não é no seu trabalho, é estarmos no centro da vontade de Deus, que onde quer que nós passemos, onde quer que a gente vá, nós estaremos no lugar seguro. Salmo 91 diz: aquele que habita no centro do lão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando você e eu estivermos no centro da vontade de Deus, nada estará fora do lugar. Amém ou não amém? Essa é uma noite que eu gostaria que você refletisse comigo, só para a gente terminar aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós já lemos esse texto, mas eu gostaria de dissertar rapidinho nele, que o nosso tempo já acabou e está muito quente. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo de número 19. Mateus 6, 19. Está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Verso 25. E aqui eu gostaria que você pegasse essa palavra para o seu coração. Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Aí ele diz assim, olha: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30 diz assim, ó: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Verso 31. Não andeis inquietos, pois, dizendo: que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios o procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha para cá. Tudo aquilo que você e eu necessitamos, Deus não vai prover. Ele já proveu. Isso não é para que você saia daqui com um pensamento positivo. É para que você entenda que o que você necessita, Deus já te deu. Ele já tem para você. É necessário que você busque no fundo da sua alma, de alguma forma, eu não sei como, a sua fé para que isso venha se materializar na sua vida. Uma vez eu estava de madrugada assistindo televisão. Eu nunca fui um de dormir. E aí apareceu um comercial da Igreja Universal na TV dizendo assim: quem se importa? E naquela madrugada eu comecei a questionar Deus. Falei: Deus, quem se importa com os meus problemas? Quem se importa com as minhas necessidades? Quem se importa com as minhas angústias? Quem se importa, Deus? Parece que eu fiquei com aquilo. Até que uma vez eu li na Bíblia que Deus, Ele guardaria até os nossos sentimentos. E eu entendi que o lugar seguro de estar na presença de Deus não é quando eu estou muito forte, quando eu estou, como diz os crentes, quando eu estou no óleo. Não. É justamente o contrário. Quando eu entendo que sou pecador e dependo do Senhor, de verdade, tendo ou não tendo saúde, dinheiro, roupa, carro, não importa. Buscar a Deus em primeiro lugar é saber que o tempo na terra está passando. Está acabando. E o nosso encontro com o Senhor, se não for quando Ele voltar nas nuvens, será quando nós morrermos. Hoje fui levar a Cris no hospital, na metade da manhã, ela estava passando muito mal. E quando nós chegamos lá, encontramos uma enfermeira que não estava de serviço. Ah, Cris, nossa, os seus filhos são lindos. Ah, Cris, obrigado. Nossa, você está muito bem. Ah, estou trabalhando no hospital particular, tal, assim. A vida está uma maravilha, né? Aí Cris falou assim: como é que está a sua família? E fulano, como é que está? Que era o marido dela. Eu falei: ele morreu. Meu Deus. Como assim? Eu nem estava participando da conversa, estava só ouvindo a conversa dos outros. Estava do lado, quietinha assim. Aí ela falou assim: meu marido, ele trabalhava como vendedor desses que passam de bar em bar, de comércio em comércio, representante da Coca-Cola. Aqueles homens que passam com um monte de tempo vendendo ali. E ela disse que enquanto ele estava indo de Nova Venécia a Boa Esperança, que é como daqui em Santana, é pertinho, é muito pertinho. Ele, de dia, sobre a moto, enquanto ele estava pilotando, ele sentiu mal, teve uma convulsão, infartou e morreu.
Ele não morreu nem da batida. No momento que ele convulsionou, ele mordeu a língua, né? Cortou um pedaço da língua. E ele estava trabalhando, buscando sustento para sua família, em cima de uma moto. Você e eu não sabemos o dia que Jesus vai voltar, nem o momento que nós iremos partir para a presença dele. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós temos que buscar de todas as formas e ver aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor que Ele tem para nós nessa terra, independente da circunstância. Eu não sei como estão as suas forças e a sua vida, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento, colocasse a mão no seu coração. Que você possa buscar nessa noite